Boa tarde, pessoal. Hoje, então, nós vamos trabalhar um pouquinho do processo empreendedor. Deixa eu abrir aqui para vocês a apresentação. Esses materiais aqui vocês encontram lá no Siga, né? Está postado já na nossa aula. Será que deu certo? Acho que sim. Bom, o processo empreendedor, né? Como a gente sabe, o processo em si, a palavra, ela consiste em um conjunto de etapas para que se possa desenvolver algo. Então, o processo empreendedor é mais ou menos a mesma coisa, né? Nós temos etapas que o empreendedor segue para que ele possa, então, gerar o seu negócio, a sua empresa. Eu coloquei essa frase aqui do Anthony Robbins, porque é uma frase que a gente encontra muito no trabalho do empreendedor e também na nossa vida de um modo geral, né? Que as pessoas, elas às vezes não enxergam o quanto de dificuldade que nós temos para adquirir, para conseguir realizar as nossas conquistas, né? E elas acham que a gente tem sorte. Olha o que o Anthony diz em relação a isso. Engraçado, costumo dizer que tenho sorte. Só sei que quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Então é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim que o empreendedor vive e é mais ou menos assim que nós, de um modo geral, vivemos também, né? Correndo atrás aí dos nossos sonhos. O processo empreendedor, ele inicia geralmente como a gente diz, por um efeito gerador, alguma coisa que acontece, né? Seja uma identificação de uma oportunidade, uma ideia, então é algo que gera. E nesse caso assim, aqui, ele acaba sofrendo algumas influências, como eu vou mostrar aqui nesse esquema do Dornelas. Dornelas é um dos autores da nossa área, né? E existem várias influências no decorrer do processo empreendedor. Então, quando a gente está na fase de inovação, nós podemos ter influências pessoais, ou seja, a nossa busca por uma realização pessoal, pela questão de nós termos características como assumir riscos, a gente acaba incorporando aí os nossos valores pessoais, as qualificações que nós temos, a nossa experiência. Então, em cada uma das etapas, no desdobramento do processo, acontecem as tais das influências, tá? Que são pessoais, sociológicas e organizacionais. Por exemplo, tá? Nós tivemos a ideia lá da inovação. Aí acaba acontecendo o quê? O início do nosso processo, o evento inicial. Nessa etapa aí, nós temos de novo os fatores pessoais, né, que podem estar interferindo, e também nós temos os fatores sociológicos, que é a rede de contatos, que são as equipes que influenciam, a influência dos pais, dos amigos, das pessoas conhecidas, daquelas pessoas que nós temos como modelo de referência na nossa vida. Então, acaba sofrendo aí essas influências. Para a implementação, novamente, eu tenho esse tipo de influência, tanto pessoal quanto sociológico, e a partir do momento que a empresa vai sendo constituída e crescendo, aí sim surgem os fatores organizacionais como influenciando, que é a questão da equipe, da estratégia, da estrutura, da cultura organizacional, dos produtos e serviços que essa empresa ela vende. Durante todas essas etapas, nós sofremos sempre a influência dos aspectos das variáveis ambientais, ou seja, tudo que acontece fora da nossa empresa, né? Questões econômicas, sociais, políticas, questões de competidores, concorrentes, outros fornecedores, a questão dos clientes. Então, tudo que acontece fora acaba causando aí uma influência em todo o processo, né? Porque como a gente viu no decorrer do curso, né, nós temos aí as forças micro e as forças macroambientais que acabam afetando sempre. Bom,
Mas o que é importante nessa questão do processo empreendedor? Quando nós temos o desenvolvimento econômico na sociedade, desculpa, ela acontece pelo quê? Ela acontece através das inovações, né? Acho que o Elisandro deixou bem explícito isso na aula retrasada, né, que ele trabalhou. Então, essas inovações, elas provocam o que nós chamamos de disrupção, que fazem com que as pessoas tenham que mudar paradigmas, modificar modelos mentais, e a partir das mudanças feitas é que nós temos novos desenvolvimentos, né? Então, o que acontece aqui é que a partir do momento que não se há inovação, a sociedade ela entra numa era de estagnação e o desenvolvimento econômico não acontece. Mas, para acontecer, nós temos o que a gente chama de 4 fatores críticos. Críticos por quê? Porque eles podem tanto favorecer inovação e desenvolvimento, quanto eles podem prejudicar, né? Quando a gente tem a presença disso, nós temos benefícios ao desenvolvimento, quando nós não temos, nós temos prejuízos ao desenvolvimento. Primeiro deles seria o talento das pessoas. Tem pessoas que a gente sabe assim que elas têm o tino do negócio, né? Elas são talentosas. Então, quando a gente tem pessoas com esse elevado grau de criatividade, talento em uma determinada área, a inovação ela se torna mais fácil de acontecer. A questão da tecnologia, né? A tecnologia não no sentido apenas de máquinas, né, de softwares, mas na questão das ideias, porque a transformação digital que tanto se tem falado que, olha, as empresas precisam, né, fazer uma transformação digital, ela não está diretamente relacionada às máquinas em si, aos equipamentos, elas estão relacionadas às pessoas, no fato das pessoas conseguirem utilizar a tecnologia para gerar ideias e gerar conhecimento. A questão do capital, quando temos capital, é possível termos recursos, tanto como de pessoas, estrutura, enfim, para melhorar a questão das inovações. E o know-how, né? Tendo conhecimento, nós detemos poder. A gente diz que está na era do conhecimento, né? Então, quanto mais conhecimento uma pessoa, uma empresa tiver, melhor vão ser as suas probabilidades de sucesso, mais essa empresa vai ser capaz de inovar e, em consequência, de promover o desenvolvimento econômico, que o nosso amigo Schumpeter, lá, economista, deixou tão claro, né, que o desenvolvimento econômico ele acontece quando existe uma disrupção, ou seja, uma grande mudança causada por uma inovação tecnológica, certo? Então, mas o que o empreendedor tem a ver com isso? Porque ele é um gerador de inovação, né? Ele é um gerador de ideias, tá? O processo empreendedor, ele é bem simples, se a gente for analisar, assim, com relação às suas etapas, mas é simples de olhar, né? É simples de olhar e dizer, é isso, legal. Mas o complexo é você fazer e colocar isso em prática. Então, nós colocamos aqui, né, esse material do Dornelas, o autor, não significa que temos que seguir exatamente essa ordem sequencial, ok? Uma empresa pode pular, né, do plano de negócios diretamente para a empresa, então, ou ao contrário, foi fazer o plano de negócio e identificou uma oportunidade. Então, não existe uma fórmula que diz que tem que ocorrer dentro desses processos aqui, certo? O primeiro processo acontece com o quê? Com a primeira fase, né? O que seria essa primeira fase? Você identificar e avaliar uma oportunidade. Pode parecer simples, mas a gente diria que essa é a etapa mais difícil. Porque se você não souber identificar uma oportunidade que realmente se tenha demanda de mercado, provavelmente não importa muito
se o resto vai fazer o plano de negócio e tal, porque você vai colocar no mercado um produto ou um serviço, ou uma empresa em si, que não vai ter demanda. Automaticamente ela não vai vender. Então, você achar uma oportunidade, né, uma lacuna de mercado, onde as pessoas, elas têm uma necessidade, elas têm uma dor, essas pessoas têm um desejo que não tem sido atendido, né, por outras empresas, é o grande, digamos assim, desafio para o empreendedor, tá? Então, o que é você achar uma oportunidade? É você fazer estudo de mercado, você ir ouvir clientes, é você identificar, poxa, o que não existe aqui na minha cidade que as pessoas estão precisando, que as pessoas gostariam de comprar e aqui não tem? Qual é o principal problema da nossa população aqui que não é suprido, que não é solucionado por uma falta de, né? Então, identificar a oportunidade é olhar para fora, né, para o consumidor, olhar para o que a concorrência está, digamos assim, conseguindo suprir disso. Se for nada, melhor, daí é uma oportunidade ainda melhor, porque não temos concorrência, né? Para daí sim desenvolver a nossa ideia de negócio, tá? É importante que seja testado essa oportunidade, que você faça pesquisas com possíveis clientes para ver se realmente é isso que as pessoas querem, se vai ter um sucesso de mercado. É importante que seja analisado todos os pontos fracos, fortes, né, dessa própria oportunidade, e a questão do feeling, da intuição do empreendedor. Também conta, também, né, que às vezes o empreendedor ele é aquele ser que tem um sexto sentido, né, ai, isso aqui vai dar certo, mas é não no achismo, né, para isso que você está fazendo toda a implementação do processo. É através do estudo, certo? Por isso que é importante viajar, por isso que é importante você ler coisas, por isso que é importante você assistir coisas, você conversar com pessoas, porque quando a gente faz isso, a gente amplia o nosso espectro em relação às coisas e surgem novas ideias. Olha que legal, essa cidade tem isso, 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 lá na minha não tem. Olha que negócio bacana esse, se eu fizesse algumas alterações, ficava bem legal, nós temos demanda. Então, assim, vai muito de você ter essa capacidade de unir pontos, né? Que é uma ideia aqui, uma ideia ali, juntando com a ideia A, com a B, quando você vê, você desenvolveu lá um grande produto com potencial de mercado. Eu digo produto ou negócio, né? A etapa seguinte, daí, identificada uma oportunidade, criada uma ideia, é você desenvolver o plano de negócio. O que é o plano de negócio? É um planejamento, né, em documento escrito, que vai sistematizar o que é a essência dessa empresa, qual é a sua missão, sua visão, seus valores, que estratégias essa empresa vai ter diante dos seus fornecedores, diante da sua concorrência, como essa empresa vai gerar receita, quanto ela tem que faturar por mês para conseguir garantir a sua sustentabilidade. Então, como o próprio nome já diz, é planejar. Não adianta, gente, se a gente não sabe colocar no papel e planejar as coisas, não é na incerteza, não é no chutômetro que a gente vai conseguir ter um resultado melhor. E quando você vai abrir uma empresa, um negócio, é fundamental que esse negócio, no primeiro momento, esteja no papel, para que você possa ver a viabilidade dele. Porque se não der certo, se fizer todo o plano de negócio de vocês, quando chegar lá na lucratividade, negativo. Vai dar prejuízo. Está no papel. Enquanto está no papel, está ótimo. Você pode mudar. A partir do momento que você já colocou isso em ação no mercado, você já está perdendo dinheiro. Então, para isso que se faz um plano de negócio, tá? Esse plano, é importante a gente ressaltar, assim, ele é um plano mais amplo. Semestre passado, vocês fizeram um canvas do plano de marketing, né? Esse é uma parte do plano de negócio.
Então, por isso que o empreendedorismo ele é trabalhado no terceiro ano do técnico de administração e dentro das faculdades ele é trabalhado sempre também no final. Por quê? Porque dentro dele você vai ter uma análise de mercado, você vai fazer um plano financeiro, um plano de produção, um plano de marketing, um plano de gestão de pessoas. Então, ele agrega todos os elementos da administração em um único planejamento. A terceira etapa é determinar os recursos que vão ser necessários para esse negócio funcionar. Que recursos são esses? São os recursos financeiros? São. São os recursos em termos de pessoas envolvidas? Eu preciso de pessoas? Claro, né? Não gosto de chamar de pessoas de recursos. Nós precisamos de colaboradores, sim, de que, quantos, em que áreas, né? Quanto vamos pagar para cada um, qual a qualificação que eles têm que ter. Os nossos recursos financeiros, eles vão advir da onde? Eu vou utilizar um financiamento bancário, eu vou utilizar algumas economias próprias que eu tenho para abrir esse negócio. Não, eu vou ter que entrar em uma sociedade, certo? Então, você tem que determinar o que você vai precisar. Eu vou precisar de recurso de capital para comprar infraestrutura, máquinas, equipamentos, né, para estabelecer a minha empresa. Então, aqui você determina tudo o que você vai precisar em dinheiro, em pessoas, em estrutura, para que a tua empresa possa finalmente funcionar, se operacionalizar. Depois disso, aí as pessoas pensam, agora beleza, agora só vai, o negócio está de pé. Será que é fácil, né? Agora começa a questão da gerência. Tenho que saber gerenciar isso tudo. E muitas vezes, né, quando o empreendedor começa o negócio, ele vê que ele não tem habilidade para fazer o gerenciamento. E em muitos casos ele tem que contratar pessoas para fazerem isso. Eu preciso contratar um administrador, porque eu não entendo dessa parte de gestão. O empreendedor não necessariamente entende a parte de gestão, de administrar do lado operacional. Então, talvez eu tenha que ter uma equipe para me ajudar. Então, será necessário contratar, sim. Eu tenho que manter esse negócio, um negócio que tenha adaptabilidade, um negócio que esteja aberto a mudanças, além das contínuas inovações que a gente tem falado tanto. Porque você manter uma empresa de pé hoje, sendo que ela sobreviva a tanta concorrência que existe, a um consumidor cada vez mais exigente e que, ao mesmo tempo, você consiga encantar consumidores, não é um processo fácil. Então, quem diz que gerenciar uma empresa é algo simples, é só tocar, está muito enganado. Né? Então, para isso, você vai precisar de pessoas para te ajudarem, provavelmente. Claro que o pequeno empreendedor, em muitos casos, ele começa sozinho. Ele começa com a mãe ajudando, com a esposa ajudando, né? Então, a gente entende isso, mas só que ele vai ter que estudar, ele vai ter que se preparar para ele poder realmente fazer esse negócio crescer de uma maneira exponencial. Vai ter que entender de tecnologia, vai ter que entender de networking, vai ter que entender de experiência de consumidor. Por quê? Porque hoje, se não tiver conhecimento, está fora do mercado. Você não tem como gerenciar uma empresa sem ter conhecimento, e o conhecimento não é em uma única área. Você tem que conhecer diversas coisas, como a gente tem falado bastante no decorrer de todo o curso aí para vocês, né? Então, as etapas do processo empreendedor são super simples, vocês viram, são só essas 4 etapas aí, só dizendo o que é, né? Mas fazendo, a gente sabe que é um processo bem, que pode ser bem demorado, principalmente a parte inicial lá de identificação de oportunidades. Talvez tem pessoas que surge uma oportunidade assim na cabeça, já tem uma ideia. Tem pessoas que levam anos maturando uma oportunidade para desenvolver uma ideia em cima disso. Então, não é um processo fácil, pelo contrário. É um processo que exige muita visão,
visão holística, né, das coisas e capacidade de enxergar em algo aquilo que os outros não veem, certo? Eu deixei algumas frases aqui para vocês refletirem. Mar calmo não traz bom marinheiro, ostra feliz não faz pérola. O que eu quero dizer com isso? Que nada vem de graça nessa vida. Tanto o trabalho do empreendedor, como nossa vida enquanto estudante, a nossa vida familiar, a nossa vida enquanto funcionários de uma empresa, é sim nos grandes desafios, é nos momentos assim de maiores dificuldades que nós mais aprendemos. Tá certo que é o momento que a gente mais reclama, mas é o momento que a gente também está aprendendo com essa experiência negativa. Para finalizar essa frase aqui, que eu escutei essa semana na aula do Leandro Carnal, que ele diz o seguinte: se você não tem um projeto de vida, não se preocupe, você irá trabalhar para alguém que tem. Então, vamos começar a pensar. O que você quer da sua vida? Qual é o teu propósito até aqui? Vamos pensar mais sobre isso? Então, pessoal, hoje é isso. Fica essa reflexão aí para vocês. Até a nossa aula que vem. Beijo!